a peça fundamental de todos os títulos conquistados por uma franquia da NBA. Respeitado como um dos maiores defensores de todos os tempos. Considerado um atleta subestimado por muitos e superestimado por outros, por ter passado a maior parte de sua carreira jogando ao lado de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer o quão realmente bom foi o maior Robin da história da NBA. Tudo começou no dia 25 de setembro de 1964, em uma pequena cidade chamada Hamburgo, que fica no Arkansas. Nesse dia nascia o último filho do casal Ethel Lee Pippen e Preston Clyde Pippen, uma criança que recebeu o nome de Scottie Maurice Pippen. A família de Scott passou por muitas dificuldades, principalmente quando seu pai sofreu um derrame que o deixou paraplégico. Com isso, além de um longo período emocionalmente pesado, sua família também sofreu muitos problemas financeiros. Pippen tinha no basquete o seu melhor amigo e conseguiu entrar para o time de basquete do seu colégio. Porém, nos primeiros anos de ensino médio, devido à sua altura nada fora do comum e a pouca massa muscular, fez com que ele tivesse dificuldades em conseguir mais tempo de quadra. Mas sua dedicação era inabalável. Em seu último ano, aos trancos e barrancos ele conseguiu seu lugar. Nessa época ele já tinha os seus 1,85 m de altura e demonstrou sua grande habilidade para ser um armador, levando seu time do colégio até as fases finais do campeonato estadual. Ao final da temporada, tendo concluído o ensino médio, mesmo estando mais alto e jogando o melhor basquete de sua vida, Scottie não recebeu nenhuma oferta de bolsa de estudos para uma faculdade. Até que o técnico de sua escola, John Dyer, que na época já fazia parte da comissão técnica da Universidade Central do Arkansas, fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar uma bolsa de estudos para Pippen, porém sem sucesso. E ao invés da bolsa de estudos, conseguiu uma vaga para ele trabalhar no time, o que permitia que ele treinasse com o time, mantendo vivo seu sonho de conseguir uma bolsa de estudos futuramente e ainda recebesse uma grana para poder ajudar dentro de casa. E por mais que em seu primeiro ano de faculdade ele tivesse tido pouquíssimas oportunidades de entrar em quadra, ele focou em ganhar massa muscular e treinar o máximo possível. E a sua dedicação e paciência rendeu frutos. Se lembra que eu citei que ele tinha 1,85 m em seu último ano de colégio? Pulando para o segundo ano de faculdade, ele atingiu a altura de 2,3 m, com a incrível envergadura de 2,13 m. Somando isso ao seu incrível talento como armador, fez com que a universidade lhe oferecesse uma bolsa de estudos integral. E rapidamente ele se tornou o titular da equipe. Vendo a ascensão meteórica de Pippen, John Dyer começou utilizando ele primeiramente como armador. Porém, sua envergadura, velocidade e capacidade de salto vertical fez com que ele se tornasse o jogador mais versátil da Universidade do Arkansas, podendo jogar em todas as 5 posições. Tanto que em múltiplas ocasiões ele fazia a posição de pivô, o que ajudou Pippen a desenvolver um conhecimento vasto em todos os lugares da quadra. Em seu último ano de faculdade, Scott Pippen terminou como o melhor jogador da NAIA, que é uma liga universitária menor do que a NCAA. Suas médias foram de 23,6 pontos, 10 rebotes e 4,3 assistências, com quase 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra, despertando a atenção dos olheiros da NBA. E pelo fato da NAIA ser muito menos valorizada do que a NCAA, a maioria dos gerentes das principais franquias da NBA não tinham bons olhos para Scott Pippen, tirando um deles. Um cara chamado Jerry Krause, o GM do Chicago Bulls na época, que desde a primeira vez que viu Pippen jogar, identificou imediatamente o potencial do jogador. Assim, Pippen se despediu da faculdade do Arkansas, aposentando seu número 33 e se declarou apto ao draft da NBA de 1987. O Chicago Bulls tinha a 8ª escolha geral. No entanto, o Seattle Supersonics decidiu atrapalhar os planos, selecionando Scott Pippen como a 5ª escolha geral. Porém, Jerry Krause não hesitou na hora de trocar a 8ª escolha geral do Chicago, mais futuras escolhas de primeiro round, pela 5ª escolha geral que tinha sido Scott Pippen. Outra decisão sábia de Krause foi escolher Horace Grant como a 10ª escolha geral, o que sem dúvida se tornou um dos melhores drafts da história do Chicago Bulls. Até a chegada dos nomes citados, o Bulls era uma franquia sem nenhum título, que tinha um astro chamado Michael Jordan, que claramente não conseguia carregar o time nas costas para conquistar um título da liga. Desde a sua chegada em 1984, a equipe foi 3 vezes aos playoffs, mas venceram apenas uma partida, sendo eliminados sempre na primeira fase. Mas isso estava prestes a mudar. No dia 7 de novembro de 1987, foi quando Scott Pippen fez sua estreia oficial na NBA, contra o Philadelphia 76ers, marcando 10 pontos, roubando 2 vezes a bola e entregando 4 assistências em 23 minutos de quadra, contribuindo para uma vitória da equipe do Bulls por 104-94.
Mesmo mostrando bons desempenhos sempre que tinha oportunidade, Scott Pippen passou seu primeiro ano inteiro no banco de reservas. E o maior motivo dessa permanência no banco foi devido à sua dificuldade em se ajustar à velocidade do basquetebol na NBA. Mas Pippen já era um rapaz acostumado a enfrentar as dificuldades, fazendo com que ele treinasse mais pesado todos os dias, principalmente ao lado de seu novo companheiro de equipe, Michael Jordan. Os dois frequentemente jogavam 1 contra 1 após o treino com o elenco do Chicago Bulls, para que pudessem aprimorar as habilidades um do outro. Durante esses intensos treinos de 1 contra 1, um dos fatores mais decisivos para a vitória de Jordan ou de Pippen, imagino eu que seria o conforto e a tecnologia de suas vestimentas. E se por acaso um deles estivesse usando uma tech t-shirt da Insider como essa, já estaria em grande vantagem, já que esta belezura que está no meu corpo neste exato momento não é apenas uma camiseta comum, ela é uma camiseta com alta tecnologia, desamassa no corpo, é anti-odor e ainda tem garantia de 2 anos contra o desbotamento. Eu estou utilizando, por exemplo, uma tamanho G, mas tem disponibilidades de P até XXGG, tanto para modelos masculinos quanto femininos. Como um teste final, fui com a minha tech t-shirt bater uma bola. E falar pra vocês que me impressionou bastante. O tecido é extremamente confortável, leve e muito respirável. E ainda por cima, muito estilosa, né? E este mês é o mês do cliente Insider, a oportunidade perfeita para você adquirir a sua também. Utilizando o meu cupom Guibeira15 mais os descontos do site, você pode ter até 30% off mais frete grátis. Então não perca tempo e adquira já a sua tech t-shirt da Insider. E não esqueça do cupom Guibeira no primeiro link do comentário fixado. Insider, made for the future. Ao final da temporada, o Bulls acabou como o terceiro colocado, ganhando 50 partidas e perdendo 32. Pippen registrou as médias de 7,9 pontos, 3,8 rebotes e 2,1 assistências, com 1,2 roubos de bola, mas não entrava em quadra por mais de 21 minutos. Nos playoffs, o Chicago pela primeira vez em 10 anos venceu uma série. No entanto, acabaram sendo eliminados na semifinal de conferência para os Bad Boys Pistons por 4-1. Mas só deles terem ganhado uma série de playoffs já mostrava que a equipe estava totalmente diferente. No começo da temporada 88-89, Pippen acabou sofrendo uma lesão nas costas, fazendo com que ele tivesse que passar por uma cirurgia. Após 16 partidas de fora, ele retornou vindo do banco de reservas mais uma vez. Mas assim que ele teve sua primeira chance como titular, nunca mais abandonou o posto, iniciando com a equipe do Bulls em 56 jogos. Praticamente dobrou suas estatísticas da temporada anterior, atingindo 14,1 pontos, 6,1 rebotes e 3,5 assistências com 1,9 roubos de bola, sendo o segundo maior pontuador daquela equipe do Bulls. Porém, a dupla dinâmica Michael Jordan e Scottie Pippen ainda não estavam prontos para os grandes holofotes. Eles fizeram uma baita pós-temporada, chegando até uma final de conferência, mas se viram derrotados mais uma vez pelos Bad Boys Pistons, que consequentemente se tornariam os campeões da NBA. Na temporada seguinte, 1989-1990, o Bulls decidiu trocar o comando da equipe, trazendo um técnico chamado Phil Jackson, e sob um novo comando com um novo sistema ofensivo denominado de triângulo, Scott continuou melhorando, agora atingindo 16,5 pontos, 6,7 rebotes e 5,4 assistências com 2,6 roubos de bola, contribuindo para o Bulls atingir um recorde histórico de 55 vitórias, o segundo colocado na Conferência Leste, e foi nessa temporada que Pippen também fez sua estreia no All-Star Game. Olhando para suas estatísticas, vemos que ele teve uma melhora impressionante na parte ofensiva, mas o maior destaque dele, a partir dessa terceira temporada, agora oficialmente como All-Star, foi a sua capacidade defensiva. Ele terminou como o terceiro colocado em roubos de bola, com um total de 211 steals ao longo dessa temporada. Sua versatilidade de ser uma pedra no sapato dos melhores alas da liga e ao mesmo tempo conseguir bloquear até os maiores pivôs dentro do garrafão, o tornavam o companheiro de equipe perfeito para Michael Jordan. Com seu duo mais aprimorado, o Chicago Bulls passou pelo Milwaukee Bucks por 3-1, logo em seguida venceram o Philadelphia 76ers por 4-1, chegando à sua segunda final de conferência seguida, enfrentando novamente os Bad Boys Pistons e atuais campeões. Essa série foi totalmente diferente da do ano anterior. Scott Pippen jogou de forma brilhante durante todos os playoffs. Michael Jordan estava jogando melhor do que nunca. Finalmente o Chicago Bulls tinha 2 jogadores a nível All-Star e bons role players para bater de frente com o Detroit Pistons. No entanto, o segundo melhor jogador do Bulls sofreu com uma forte enxaqueca durante o jogo 7, que afetou drasticamente o seu desempenho. Ele marcou apenas 2 pontos com um aproveitamento muito ruim de acertar apenas um arremesso de 10 tentativas. Ele tentou superar a dor, mas não foi capaz de contribuir no jogo mais importante da temporada. Assim acabou vendo do banco de reservas os últimos minutos da derrota do Chicago Bulls por 93-76 para o Detroit Pistons. A gente não pode esquecer também que tivemos as Jordan Rules. O Michael Jordan tomou bastante pancada durante essa série, mas o foco aqui é no Scott Pippen.
Para a temporada seguinte, 1990-1991, Pippen oficialmente foi reconhecido como um dos principais defensores da NBA e um dos jogadores mais versáteis que a NBA já tinha visto. Muitos dizem que foi nessa temporada onde ele começou a ser o LeBron antes do LeBron, aquele cara que faz tudo em quadra. Ele melhorou muito seus arremessos, principalmente da meia distância, o que fez com que ele atingisse as médias de 17,8 pontos, 6,2 assistências, com 7,3 rebotes e 2,4 roubos de bola, além de 1,1 toco por partida, terminando como um dos líderes de roubos de bola e sendo eleito para o NBA All-Defensive Team, terminando no top 10 para o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada e também no top 10 para o prêmio de jogador defensivo do ano. O Bulls mais uma vez quebrou o recorde da franquia em vitórias, terminando como o primeiro colocado do leste em incríveis 61 vitórias e apenas 21 derrotas, e a equipe inteira, após sofrerem por vários anos nas mãos do Detroit, dedicou essa temporada a melhorarem fisicamente para os playoffs. Principalmente a dupla, Michael Jordan e Scottie Pippen. Esses dois gastaram muitas horas na academia. Chegando nos playoffs, eles varreram o New York Knicks na primeira rodada por 3-0, passaram pelo Philadelphia 76ers em 5 jogos para chegarem à sua terceira final de conferência seguida. Adivinhe o adversário? Eles mesmos, os Bad Boys. Dessa vez, a final de conferência foi totalmente diferente. O Bulls estava pronto para tudo que o Detroit Pistons era capaz. E foi assim, jogo atrás de jogo, vitória atrás de vitória, que o Chicago Bulls varreu o adversário por 4-0. E após não terem alguma resposta para o que estava acontecendo diante de seus olhos, o time do Pistons deixou a quadra antes mesmo do jogo acabar, sem ao menos cumprimentar o adversário após a derrota, atingindo pela primeira vez na história da franquia a grande NBA Finals. E o adversário era nada mais nada menos do que o Los Angeles Lakers de Magic Johnson. E foi nessas finais onde Pippen mostrou seu total valor. O Chicago Bulls foi campeão em 5 partidas, mas isso não teria sido possível se não fosse Scott Pippen defendendo Magic Johnson. E por mais que o Jordan tivesse médias superiores a 30 pontos, na primeira partida, Scott Pippen fez 19 pontos, na segunda partida, Scott Pippen fez 20 pontos, na terceira partida ele fez mais uma vez 19 pontos, e no jogo 5, o derradeiro jogo da eliminação do Los Angeles Lakers, ele terminou com 32 pontos, 13 rebotes e 7 assistências, ajudando o Chicago Bulls finalmente a ganhar o primeiro título da história da franquia. Após a conquista em julho de 91 foi quando Michael Jordan foi eleito capitão da seleção dos Estados Unidos e o jogador responsável por convocar o famoso Dream Team, que seria o time responsável por recuperar a honra do basquete norte-americano nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. E Pippen, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais jogadores a fazer os Estados Unidos alcançar o objetivo. E ele contribuiu com 9 pontos, 6 assistências e 3 roubos de bola por partida, sendo um dos melhores defensores norte-americanos, enquanto os Estados Unidos venciam todas as partidas por mais de 40 pontos de diferença, incluindo a final para cima da Croácia, que tinha 2 dos melhores jogadores europeus da época, Dražen Petrović e Toni Kukoc, por 117-85, trazendo apenas mais uma conquista para a dupla Scottie Pippen e Michael Jordan, o ouro olímpico de 1992. Agora voltando para a NBA, a temporada 91-92, Pippen melhorou ainda mais as suas estatísticas, atingindo as médias de 21 pontos, com 7,7 rebotes, 7 assistências e 1,9 roubo de bola, com 1,1 tocos por partida, ajudando o Bulls novamente a quebrar outro recorde de vitórias durante a temporada, chegando a 67 vitórias e apenas 15 derrotas. Essa temporada foi tão importante individualmente para Scott Pippen, que mais uma vez ele esteve presente no melhor time de defesa da temporada, fez parte do segundo time All-NBA, ficou em terceiro na corrida para Defensive Player of the Year e recebeu a sua segunda seleção para o All-Star Game, e também seria o começo de uma sequência de 6 All-Star Games seguidos, na qual ele foi convocado. Nos playoffs, eles conseguiram varrer o Miami Heat na primeira rodada, porém enfrentaram grandes dificuldades nas semifinais de conferência e nas finais de conferência. Nas semifinais, eles foram forçados até um jogo 7 contra o New York Knicks, onde na grande decisão, Scott Pippen foi responsável por um triplo-duplo de 17 pontos, 11 assistências e 11 rebotes, sendo tranquilamente o principal defensor do Bulls a incomodar o ataque do New York Knicks, permitindo com que Michael Jordan tivesse liberdade para fazer os seus 40 pontos por partida. Na final de conferência, eles superaram o Cleveland Cavaliers em 6 jogos para chegarem na sua segunda final de NBA seguida, agora contra o Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. O Bulls venceu a série por 4-2. Mais uma vez, Scott Pippen sendo fundamental na defesa, com certeza o maior pesadelo de Clyde Drexler, sem esquecer na importância que teve Horace Grant. E após 6 partidas, o trio Pippen, Grant e Jordan conquistaram seu segundo título da NBA. No jogo 5, Michael Jordan fez 46 pontos, mas Scott Pippen fez 24 pontos,
11 rebotes e 9 assistências. No jogo 6, Michael Jordan fez 33 pontos, Scott Pippen 26 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Assim, a dupla comemorou junto o bicampeonato. E nesse segundo título, tirando o brilhantismo ofensivo de muita pontuação de Michael Jordan, Scott Pippen liderou o Bulls em todas as outras estatísticas. Nos playoffs, ele foi o líder do Bulls em rebotes, em tocos, em roubos de bola e em assistências. Na temporada seguinte, o Bulls buscava o three-peat, que é a conquista do terceiro título seguido. Durante a temporada regular, o time acabou indo um pouco abaixo do ano anterior, terminando em segundo lugar da Conferência Leste com 57 vitórias e 25 derrotas. Pippen continuava como o segundo melhor jogador tranquilamente dessa equipe com 18,6 pontos, 7,7 rebotes, 6,3 assistências e 2,1 roubos de bola. Pela queda no número de vitórias, muitos fãs desacreditavam da conquista do terceiro título. Mas a verdade é que quando chega os playoffs, é quando Michael Jordan e Scott Pippen mostravam 100% do que eram capazes. O Bulls avançou de forma dominante até mais uma final de NBA, passando por cima do New Jersey, do Cleveland e do Knicks para enfrentarem o Phoenix Suns. O Phoenix Suns tinha um time bem sólido, com Kevin Johnson e Charles Barkley como os principais nomes. Porém, Pippen não se intimidou nem um pouco. Ao longo das 6 partidas que foram necessárias para a conquista do terceiro título, Pippen teve quase médias de triplo-duplo, chegando a 22 pontos, 8 rebotes e 7 assistências por partida, enquanto marcava de forma efetiva Charles Barkley. E assim o Bulls se tornou a primeira equipe a conquistar 3 títulos consecutivos desde o Boston Celtics da década de 60. Antes do começo da temporada de 94, aconteceu a primeira aposentadoria de Michael Jordan. Sem o melhor jogador do mundo, todos esperavam que Scott Pippen se tornasse o grande protagonista desse time. E sem sombra de dúvidas, ele deu um passo além e se tornou o líder dessa equipe. Porém, não da forma como esperavam. Individualmente, ele teve uma das melhores temporadas de sua carreira com questão a estatísticas, atingindo 22 pontos, 8,7 rebotes, 5,6 assistências, 2,9 roubos de bola e 0,8 tocos. Ficou em terceiro lugar na corrida para MVP, fez parte do primeiro time All-NBA, primeiro time de defesa da NBA, esteve presente em mais um All-Star Game e terminou em quarto para Defensive Player of the Year. E tudo isso apenas tentando um arremesso a mais por jogo do que ele fazia ao lado de Jordan. E pra mim, essa temporada realmente mostra o quão bom foi Scott Pippen, porque ele era o melhor jogador disparadamente do Chicago Bulls e nem por isso tentava arremessar 30 vezes por partida. Simplesmente não estava em seu DNA ser um cara fominha. E ao contrário do que muitos fãs do Michael Jordan acreditavam, essa equipe performou muito bem, principalmente pela liderança de Pippen e a adição de novos jogadores, como um dos melhores europeus daquela época, Tony Kukoc, e o incrível arremessador Steve Kerr. Esses nomes, mais Pippen e Grant, conquistaram o terceiro lugar na Conferência Leste, com um recorde de 55 vitórias e 27 derrotas. Não podemos deixar de citar também que Scott Pippen recebeu o prêmio de MVP do All-Star Game nesse ano. Chegando nos playoffs, o Bulls conseguiu chegar até a semifinal de conferência, onde enfrentariam o New York Knicks. E a série foi acirrada, chegando até um jogo 7. Porém, no jogo 3, tivemos uma desavença entre os jogadores do Bulls. A partida encontrava-se empatada em 102-102. E Phil Jackson desenhou uma jogada para que Tony Kukoc arremessasse. Scott Pippen se viu desrespeitado naquele momento, pois se Michael Jordan estivesse em quadra, ele com certeza arremessaria a última bola. Só que agora que Scott Pippen era o número 1 desse time, Phil Jackson foi lá e desenhou uma jogada para Tony Kukoc arremessar? Pois é, Scott Pippen se negou a voltar do banco de reservas, mas para sua infelicidade, a jogada de Phil Jackson deu certo e Tony Kukoc matou o arremesso. O Bulls conquistou a vitória por 104-102 e o único a não esboçar uma reação feliz naquele game winner foi Scott Pippen. Porém, mais tarde ele se desculpou com todos os integrantes do Bulls e reconheceu a genialidade de Phil Jackson. Esse game winner não evitou a derrota na série para o New York Knicks, que levou a melhor no jogo 7, mas ainda assim, a jogada mais impressionante de toda essa série foi protagonizada por Scott Pippen. E eu estou falando da enterrada mais desrespeitosa que Patrick Ewing já sofreu em toda a sua carreira, com direito a trash talk no Spike Lee, mandando ele voltar para o seu local de assento na primeira fileira. Na temporada seguinte, o Bulls caiu um pouquinho mais de rendimento, atingindo apenas 47 vitórias e 35 derrotas. Porém, foi a segunda melhor temporada da carreira de Scott Pippen. Ele continuava sendo um fenomenal líder para essa equipe, ele manteve suas médias praticamente intactas com as do ano anterior, atingindo 21,4 pontos, 8,1 rebotes, 5,2 assistências, sendo o líder geral da NBA em roubos de bola com 2,9 e 1,1 tocos por partida. Mais uma vez, estando na conversa para MVP, fazendo parte do primeiro time All-NBA, o primeiro time de defesa, novamente um All-Star e em segundo na corrida para Defensive Player of the Year. E foi quase uma temporada mágica individualmente falando para Scott Pippen. Até que duas palavras mudaram tudo. Michael Jordan com o famoso "eu voltei".
E se não fosse pela volta de Michael Jordan, Scottie Pippen seria o primeiro jogador desde 1978 a liderar uma equipe em todas as estatísticas: pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e tocos. Mas aí, nos 17 jogos em que Michael Jordan voltou à atividade, ele teve médias de 27 pontos por partida. Então, se desconsiderarmos apenas essas partidas que o Jordan voltou, já que o Scottie Pippen jogou 79 partidas, todas como titular, ele foi o líder de pontuação moral dessa equipe. O Chicago Bulls acabou indo muito bem na primeira rodada, mas caiu na semifinal de conferência para o Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Agora, com Michael Jordan de volta à equipe desde o início da temporada, 1996 foi totalmente diferente, principalmente pelo reforço defensivo que o Chicago Bulls fez. Eles acabaram perdendo um ano antes Horace Grant, mas agora trouxeram Dennis Rodman, o melhor reboteiro da história da NBA e sem dúvidas um dos jogadores mais durões da NBA naquela época. Agora, com seu novo Big Three, o Chicago Bulls simplesmente dominou a Conferência Leste. Não só a Conferência Leste, dominou a NBA, quebrando o recorde de vitórias de uma temporada regular, atingindo 72 incríveis vitórias, perdendo apenas 10 partidas. Recorde que só foi quebrado em 2016 pelo Golden State Warriors. Nessa incrível campanha do Chicago Bulls, Pippen marcou 19,4 pontos, pegou 6,4 rebotes, entregou 5,9 assistências e 1,7 roubos de bola por partida. Mas ao final, o que torna esse Chicago Bulls discutivelmente o melhor time de todos os tempos foi que, além do recorde de 72 vitórias, eles ainda conquistaram o título da NBA, o quarto da dupla Michael Jordan e Scottie Pippen. Vencendo o Miami Heat por 3-0 na primeira rodada, o New York Knicks por 4-1 nas semifinais de conferência, varrendo o Orlando Magic, coroando sua vingança nas finais de conferência e sendo os grandes campeões da NBA Finals por 4-2 para cima do Seattle Supersonics. A temporada 97 praticamente foi um replay da temporada 96. O Bulls conquistou a primeira colocação da Conferência Leste, um recorde de 69 vitórias e apenas 13 derrotas, a segunda maior marca da história da franquia, e Pippen continuava sendo o segundo melhor jogador do Bulls e discutivelmente o segundo melhor jogador da NBA, com as médias de 20,2 pontos, 6,5 rebotes, 5,7 assistências e 1,9 roubos de bola. Mas o seu grande momento de destaque foi uma bela partida contra o Denver Nuggets, onde Scottie Pippen atingiu seu recorde de carreira, 47 pontos. E chegando nos playoffs, sendo bem sincero pra vocês, na Conferência Leste não tinha ninguém que batesse de frente com o Chicago Bulls. Eles chegaram até a final da NBA perdendo apenas 2 partidas, eliminando o Washington Bullets por 3-0 na primeira fase, o Atlanta Hawks por 4-1 nas semifinais de conferência e o Miami Heat nas finais de conferência por 4-1 também. Mas um time que se provaria um adversário à altura seria o Utah Jazz. A dupla Karl Malone e John Stockton e mais um elenco que tinha uma boa profundidade fez o que pôde, mas conseguiram apenas 2 vitórias e inevitavelmente, após o jogo 6, o Chicago Bulls conquistou o 5º título da franquia, o 5º título da carreira de Scottie Pippen e pela 5ª vez, ele também sendo o segundo jogador mais importante em quadra para a conquista do título. A essa altura da carreira de Scottie Pippen, ele era tranquilamente um dos melhores jogadores da NBA. Porém, tinha um grande problema com isso: o quanto ele recebia em troca dos seus serviços. Após o seu contrato de calouro, que expirou em 1991, Pippen acabou assinando um contrato de 7 anos no valor de 18 milhões de dólares, o que na época parecia um bom acordo. Porém, ninguém esperava que a NBA crescesse tanto de popularidade, principalmente por causa do companheiro de equipe de Scottie Pippen. Esse aumento de popularidade trouxe consigo um aumento exponencial de dinheiro na liga e, consequentemente, os jogadores começaram a ter salários mais altos. Mas, infelizmente, Scottie Pippen estava preso nesse contrato de 7 anos. E a indignação foi aumentando ano após ano, até que, antes da temporada de 1998, a situação realmente ficou feia. Scottie Pippen exigia uma renegociação do seu contrato. Ele com certeza foi o segundo jogador ofensivamente mais importante e o jogador mais importante do Bulls quando a questão era a defesa. E se você juntar a contribuição dele em quadra, em comparação a outros atletas da liga, ele era um dos mais mal pagos com toda certeza. Mas Jerry Krause, aquele mesmo cara que foi responsável por trazer ele ao Bulls, foi firme em não renegociar o seu contrato antes da data de vencimento, o que gerou ainda mais insatisfação de Scottie Pippen. Para você usar como alça de comparação, nessa mesma temporada em questão, Michael Jordan ganhou 33 milhões de dólares do Chicago Bulls, e Scottie Pippen, singelos 2,7 milhões. A indignação de Scottie Pippen chegou a tal ponto que ele tornou ela pública, e até mesmo pediu para ser negociado, mas acabou não surgindo nenhum efeito. E como último ato de protesto, Scottie Pippen decidiu adiar sua cirurgia no pé. Inclusive, durante as finais de 1997, ele já havia sentido dor e já havia descoberto essa lesão, mas mesmo assim, não quis abandonar a equipe quando ela mais precisava dele. Assim, a relação de Scottie Pippen com a direção do Chicago Bulls, principalmente Jerry Krause, ficou muito desgastada. E oficialmente, a última temporada de Michael Jordan, Scottie Pippen e Phil Jackson no Chicago Bulls.
que foi retratado naquele famoso Last Dance. Michael Jordan, pela falta de Scott Pippen no início da temporada, também se sentiu afetado, chamando seu companheiro de equipe de egoísta. Pippen respondeu em uma entrevista tempos depois que era curioso ele ter sido chamado de egoísta por Michael Jordan, já que MJ foi egoísta ao longo de toda a sua carreira, até mesmo largando seu time para jogar beisebol. Apesar de toda essa treta, Scott Pippen ainda esteve presente em 44 partidas da temporada de 1998, tendo boas médias, como sempre, de 19,1 pontos, 5,2 rebotes, 5,8 assistências e 1,8 roubos de bola. O Bulls terminou mais uma temporada regular sendo o primeiro colocado do leste, agora com 62 vitórias e 20 derrotas, e mais uma vez apenas mostrando o quão talentoso esse trio era junto. Rodman, Pippen e Jordan conquistaram seu terceiro título consecutivo, e a segunda vez em que a dupla Jordan e Pippen conquistaram 3 títulos consecutivos. Eles passaram pelo New Jersey Nets, Charlotte Hornets e Indiana Pacers para mais uma final contra o Utah Jazz, em que mais uma vez o Jazz não foi capaz de superar o Chicago Bulls. Ainda mais icônico foi a forma como acabou, pelas mãos de Michael Jordan no jogo 6. Nessas finais de 1998, Pippen provou ainda mais o quão excepcional e o quão grandiosa foi a sua carreira, já que ele jogou com uma dor nas costas insuportável. Ele estava sofrendo de hérnia de disco, e ainda assim foi um dos jogadores mais importantes do Chicago Bulls, mais uma vez. Apenas como nota de observação, nos 6 títulos do Bulls e em todas as temporadas ao lado de Michael Jordan, ele foi o segundo maior pontuador da equipe, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, tirando a temporada de calouro, e foi o líder de pontuação da equipe nessa uma temporada e meia de ausência de Michael Jordan, e ainda assim, após 6 títulos, não continuou no Chicago Bulls por desavenças com a diretoria. Para a temporada seguinte, 1999, foi onde realmente Chicago Bulls se desfez. Scott Pippen foi negociado para o Houston Rockets, em troca de Roy Rogers, Michael Jordan e Phil Jackson se aposentaram, e Dennis Rodman foi jogar no Los Angeles Lakers. Na nova equipe, finalmente, Scott Pippen foi pago. Ele estava recebendo cerca de 11 milhões de dólares por ano. Apesar de no papel aquele time do Rockets ser uma equipe excelente com 3 jogadores incríveis, sendo eles Scott Pippen, Hakeem Olajuwon e Charles Barkley, o novo Big Three que talvez comandaria a NBA, na realidade não foi bem assim. As 3 estrelas já não estavam em seus melhores anos. Scott Pippen, por exemplo, reduziu bastante suas médias após sair do Chicago Bulls, chegando a 14,5 pontos, 6,5 rebotes e 5,9 assistências, mas sendo um excelente defensor ainda, mantendo sua média de 2 roubos por partida. A equipe do Rockets sofria com o entrosamento e terminou apenas como terceiro colocado, em uma temporada que foi mais curta, tendo conquistado 31 vitórias e 19 derrotas. Mas chegando nos playoffs, acabaram não sendo páreos para a dupla Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, sendo eliminados por 3-1, mas nessa única vitória nos playoffs foi uma das melhores partidas de playoffs em pontuação da carreira de Scott Pippen. Ele foi protagonista de 37 pontos, 13 rebotes, 4 assistências e 1 toco. E após essa uma única season, considerada um desastre pelo hype que teve em torno desse time do Houston Rockets, Pippen expressou seu desejo abertamente de ser negociado na próxima janela de transferência, e o Houston acabou concordando com a sua decisão. Com isso, para a temporada de 99-2000, Scott Pippen foi oficializado como o novo reforço do Portland Trail Blazers, jogando ao lado de grandes nomes como Rasheed Wallace, Steve Smith, Damon Stoudemire e Arvydas Sabonis. Pippen, mesmo com a idade já mais avançada, continuava sendo um dos melhores defensores da NBA. Manteve suas médias quase que iguais da temporada anterior para 14,5 pontos, 6,5 rebotes por partida. E essa equipe do Portland ficou incrivelmente entrosada, assumindo o segundo lugar da Conferência Oeste com 59 vitórias. E nos playoffs chegaram até uma final de conferência, e Scott Pippen se viu mais uma vez frente a frente com a dupla icônica do Los Angeles Lakers. A série foi acirradíssima, chegando até um jogo 7, e na grande decisão, o Portland Trail Blazers inclusive vencia por 15 pontos de vantagem, chegando no último quarto. Foi onde tivemos um dos maiores comebacks da história da NBA, eternizado por aquela famosa ponte aérea, onde Kobe Bryant dá um crossover para cima justamente de Scott Pippen e faz uma perfeita ponte aérea para Shaquille O'Neal fechar a tampa do caixão contra o Portland Trail Blazers. Pippen então passaria mais 3 temporadas com o Portland, de 2000-2001 até 2002-2003, ainda tendo a sua importância, mas não mais sendo aquele Scott Pippen que conhecemos. Suas médias nessas 3 temporadas circularam em torno de 11 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, mas o Portland, devido a vários problemas com esse elenco, não conseguiu mais atingir os bons resultados da temporada de 2000. E após uma varrida na primeira rodada dos playoffs de 2002 e no ano seguinte, perdendo por 4-3, no primeiro ano que tivemos 7 jogos na primeira rodada, dessa vez para o Dallas Mavericks, Scott Pippen volta ao Chicago Bulls, para encerrar a sua carreira onde começou. Se viu muito pouco em quadra,
Disputou 23 partidas, apenas 6 como titular, média de 5,9 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e tendo seu maior valor como um exemplo para os jogadores mais jovens, sendo sem dúvidas o jogador mais experiente e o veterano para poder orientar os novos jogadores dessa franquia, que agora, já tendo passado a sua época de ouro, se encontrava em um processo de reconstrução. Com isso, oficialmente no dia 9 de dezembro de 2005, Scott Pippen decidiu se despedir do Chicago Bulls, com a equipe fazendo uma bela homenagem para ele aposentando a sua camiseta de número 33, encerrando assim a carreira de um dos maiores jogadores da história da franquia. O legado de Scott Pippen é simplesmente sensacional, uma das carreiras mais brilhantes que eu já tive a honra de cobrir nesse canal. Ele foi um dos maiores defensores de todos os tempos, um dos jogadores mais completos de todos os tempos, um líder dentro de quadra, um exemplo a ser seguido, um cara que superou as dores e as lesões ao longo de toda a sua carreira se fosse necessário para que ele atingisse os seus objetivos. Ele é apenas um de 6 jogadores na história da NBA que atingiu a marca de 3.000 pontos, 1.000 rebotes e 1.000 assistências durante a sua carreira nos playoffs, e com certeza para aqueles que não admiram a grandeza que foi este homem, é que talvez não saibam reconhecer o quão doloroso deve ser para Scott Pippen, ao lado de todas as conquistas que ele teve, ser sempre lembrado como a sombra de Michael Jordan. Mas, segundo o próprio Scott Pippen, Do you think that Michael Jordan would be as successful without you? No.